esse tema é um tema que eu gosto bastante, e inclusive, né, até pegando esse gancho, essa semana eu fiz um post, republiquei um post, né, que eu gosto muito de falar, que é coloque primeiro a sua máscara e depois né, de quem está precisando de ajuda. E eu acho que no início do diagnóstico, Cris, a gente vive, acho não, né? A gente vive um luto. E o luto por si só, ele é muito individual, né? Cada pessoa, ela tem uma maneira de lidar com esse luto. Só que no nosso caso, né, que o que está acontecendo com os nossos filhos também exige muita ação da nossa parte. Então, você tem que viver esse luto sem poder entregar os pontos, né? Você está ali sofrendo, mas você tem que estar agindo, você tem que estar ali sendo um exemplo, né, para o seu filho, sendo ali um alicerce. Então, eu acho que toda essa conjuntura sobrecarrega demais a nossa mente, né? Que já está muito fragilizada pelo diagnóstico. Comigo, né, contando assim a minha experiência, aqui a gente já tem 6 anos de diagnóstico, e naquele primeiro momento eu sou uma pessoa muito prática, então eu, sim, veio aquele choque, mas eu falei assim, sim, ok, o que eu tenho que fazer, eu vou aprender, eu vou correr, eu vou fazer, e eu comecei a fazer. Comecei, né, mesmo triste, muita gente me pergunta, eu vou parar de chorar, eu falo, olha, vai parar, e assim, mas busque ajuda também, e não diminua o seu sofrimento, né? Porque é sim uma situação muito, muito, muito triste, muito inédita, digamos assim, porque geralmente é um diagnóstico que não tem um aviso. Então a gente é pego mesmo de surpresa. Então, naquele primeiro momento, eu acho que, como a maioria, eu me dediquei, né? E você começa a aprender milhões de coisas sobre o diabetes. E também tem muito medo, porque a gente não conhece ainda, né, o panorama geral, a gente só pensa nas coisas ruins. Mas, Cris, eu fui achando que eu ia dar conta de conseguir sozinha. Quando eu percebi que eu estava muito cansada, assim, já depois de uns 3 meses, eu falo que nos primeiros 3 meses eu acho que eu era pura adrenalina. Quando você 3 meses? Nos 3 primeiros meses era assim, fazendo muita coisa, muito ativa, e daqui a pouco eu percebi que eu fui um pouco caindo, e eu falei, o que eu vou fazer? Eu não estou dando conta, eu vou ficar louca. Isso é para o resto da minha vida, e aí a gente começa a pensar tanta coisa, e por fim eu pensei, não, eu não estou dando conta, assim, estou ficando além da tristeza, sabe, assim, além do cansaço, então eu vou procurar ajuda. E eu procurei ajuda psicológica, né, eu já tinha uma terapeuta, que eu já tinha feito terapia há muito tempo, e eu pensei, eu acho que eu estou precisando dessa ajuda, eu preciso fortalecer minha mente, fortalecer, né, me sentir mais forte. E realmente foi, assim, me ajudou demais. Né? Também eu passei a frequentar, eu descia, que tinha umas missas aqui, eu já conversei isso com a Dominique, né? Aqui no meu bairro, existem umas missas que acontecem itinerantes, assim, todo domingo, e eu, no primeiro momento, eu precisava tanto de um momento só meu, que nesse primeiro momento que eu comecei a ir para a missa, foi justamente para ter um momento só meu. E aí eu ia sozinha. E ali eu comecei também, naquele momento que era só meu, a me fortalecer, a fortalecer a minha fé. Então, isso também me ajudou muito. Mas resumidamente, eu precisei de ajuda, eu busquei ajuda, porque eu percebi que eu não ia dar conta sozinha. Então, eu realmente eu vou contar procurei ajuda. Como foi comigo, e depois vou deixar vocês duas contarem aí. Quando o alívio... Eu tenho uma questão assim, eu sou muito cartesiana, organizada, sistemática, sabe? Aquela pessoa assim, que coloca tudo... Olha só, para não dizer que eu estou exagerando aqui.
altas organizações, Para que entendeu? falar cartesiana, né? Não pode falar só eu sou organizada. Não, ela tem que falar, eu sou amiga. cartesiana. Aí a gente fica assim, Ela é realmente. fina. Que porra é essa? Não sei. Ela é uma cientista, Dominique. Eu tenho É que parecer verdade. intelectual, Fala aí, amiga. cartesiano. Desculpa, gente. E aí eu falei assim, não, eu vou... Isso aí em 15 dias, perguntei para minha cunhada que tem diabetes, em 15 dias tá tudo tranquilo, né? Aí ela, não. Eu falei, tá, mas eu vou controlar a glicemia dela. E aí eu comecei a pirar, no sentido de que eu comecei a ler tudo que você imagina. Eu comecei a pesquisar. Eu entrava em site, baixava artigo e lia artigo, não sei o quê, parará, a ponto da médica. E assim, igual o Carol falou, pilhadaça. Acho que assim, se eu tivesse alguma. Eu nunca usei droga na minha vida, mas acho que deve ser tipo isso. Você fica assim, zureta, não dormia, dormindo, se eu ouvisse um cisco, eu acordava assim, pulava da cama, já estava assim, salto mortal, assim, o pessoal que usa aquela salto de vara, era da minha cama direto para a cama dali, de um quarto para outro. E é exatamente isso. Depois de uns 3 meses, a coisa começa a baixar, que é quando o seu corpo já não consegue mais dar conta daquele nível de atividade. Você não come direito, não faz nada direito, a não ser pensar e focar naquilo. A ponto da médica da Lívia falar assim: bem, você precisa de um psicólogo. Você precisa de um psicólogo, amiga. E aí eu fui para uma psicóloga que atendia crianças com diabetes. Como a Lívia não podia ir, porque ela só tinha 12 meses, fui eu, né? E foi o que me fez parar e repensar a questão de controle. Imagina, gente, alguém falando que vai controlar, manter a glicemia uma reta, pirada, né? Pirada. E é isso. Depois de 3 meses, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. De novo, a minha sorte é que, como eu dou aula no curso de medicina, um colega meu conversando comigo, ele falou assim, Cristine, você... Deixa eu só peguei uma coisa. Ele falou assim, Cristine, você precisa fazer exercício físico. Eu falei, olha, eu tenho tempo de fazer exercício físico. Eu não tenho energia nenhuma. Eu estou esgotada. Eu não vou dar conta. Exatamente o que o cara falou, não vou dar conta. Meu Deus, isso é para a vida toda, né? E aí ele falou, olha, você deve estar fazendo uma síndrome de burnout. Mas isso é daqui a pouco a gente volta a falar nisso. E você, Dominique e Andressa, como é que foi no pós? Pode ir, Andressa. À vontade. Então, eu vivi todas as fases do negação, luto. Eu sou igual a Carol, sou muito prática, né? Tem que fazer, vamos para cima. E eu até falei numa live tempos atrás uma coisa que me prejudicou muito, e eu acho que prejudica muito as pessoas. Eu tomei a frente. E quando eu tomei a frente, eu não deixei ninguém vir comigo. Isso foi uma coisa minha, porque eu achava que só eu ia saber cuidar da minha filha. E isso me trouxe prejuízos lá na frente. Por quê? Eu tomei a frente, eu sabia aplicar insulina, aprendi sobre as insulinas que ela começou a usar. Com 2 para 3 meses comecei a estudar contagem de carboidrato, aprendi contagem, fizemos contagem, mas eu aprendi tudo sozinha. Eu achava que só eu ia saber cuidar dela. Ela não podia dar um pum longe de mim, que eu já ficava, eu não pensava assim na possibilidade dela ir aqui na casa da minha mãe, que é aqui ao lado, e eu tá longe. Era eu 5 em 5 minutos olhando. Isso trouxe prejuízos lá na frente para mim depois. Por quê? Tomei a frente de tudo, não ensinei ninguém. Tudo que eu falava é toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. O que eu fiz com as pessoas que estavam ao meu redor? Deixei com medo. E isso era eu quem estava fazendo, né? Eu tinha tanto medo, a minha saúde mental estava lá embaixo. Por mais que ela tentasse levar com mais leveza, com mais clareza, mas só eu sabia. E eu acho que me sobrecarreguei. E nessa sobrecarga vem a sobrecarga mental. O que me ajudou muito, eu não cheguei a fazer terapia, mas eu fiz terapia por muitos anos. Quando a Alice abriu o diagnóstico, eu pensei, vai voltar minhas crises de pânico, vai voltar minhas crises de ansiedade, eu vou morrer com essa menina, porque eu tinha
Até alguns anos antes dela nascer, eu tinha crises, assim, horríveis de pânico. Falei, vai voltar tudo, eu vou estar com essa menina, se ela tiver uma hipoglicemia e me der uma crise de pânico. É difícil gerenciar, mas aí eu comecei a conversar com mais pessoas. Eu lembro que você me ligou, Cris, uma vez e conversou comigo bastante tempo sobre várias coisas. E nisso eu fui, depois de 3 meses, a mesma coisa, 3, 4 meses, voltando um pouquinho para a realidade, pensando exatamente a mesma coisa, mas assim, até eu deixar alguém dividir a frente do tratamento comigo, ainda levou mais tempo. E eu acho que isso é uma coisa que prejudica muito a nossa saúde mental. Muito. A gente quer fazer tudo, só a gente vai dar conta, e depois você percebe que não é assim. Todo mundo precisa de ajuda, né? A gente precisa dividir as cargas. E realmente, não é uma coisa que você vai levantar no outro dia, passou, acabou. Não é. Não é uma Então, febre, né? Não é uma virose. não é você deu uma dipirona, pronto, tá tudo bem. Posso sair, posso ir ali. É uma vida que você tem que realmente ter planejamento. E para isso, quem está em volta também precisa saber o que fazer. E eu acho que foi ali nesse momento que, assim, com 1 ano de diagnóstico, mais ou menos, que eu comecei a pensar, eu preciso trazer as pessoas para perto de mim, porque eu terminei afastando as pessoas, né? Por conta da minha saúde mental que estava prejudicada. Eu achava que só eu ia dar conta. E eu terminei afastando as pessoas porque todo mundo tinha medo, né? Como que eu vou pegar a Alice se ela me diz que só ela consegue, que só ela dá conta? Por exemplo, minha sogra Deve ser morava na muito rua de difícil, cima. né? É muito difícil. Minha sogra morava na rua de cima, eu não deixava ela ir sozinha nem a pau. Então, isso me prejudicou. Nossa, prejudicou horrores a minha saúde mental. Mas com o tempo, a gente vai percebendo, né? Que a gente precisa de ajuda, que não existe Mulher Maravilha, que e se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar do meu filho? Então, eu preciso ensinar para os outros também. Dividir essas coisas é muito importante. Bom, Diga, olha, Carol. Dominique. Então, no meu caso, as histórias elas assemelham, né? A gente parece que tem um currículo pós-diagnóstico que todo mundo vive, é meio que padrão. E eu percebi que eu também vivi essa tristeza, porque quando a gente recebe o diagnóstico, é uma tristeza que não gera apatia, gera ação. Só que É essa mesmo. ação é perigosa. Por quê? Porque depois de 3 meses você está destruída. Porque você centralizou tudo, né? Todos os cuidados, porque você afastou marido, afastou amigo, porque você está em cima da criança de uma forma que nem a criança mais está te aguentando. Isso mesmo, a criança sendo muito pequena. Então, assim, a gente tem um instinto natural, né, de mãe, de querer agir imediatamente. Só que essa tristeza precisa trazer a apatia junto da ação. De que forma? Com a ajuda psicológica. Então, você, no início do diagnóstico, tende a achar que está tudo bem. Mas depois de alguns meses, você descobre que você mergulhou no poço, né? E leva seu filho junto, porque se você não está bem, seu filho também não vai estar bem, sua filha, né? A criança não vai estar bem. E aí você começa a falar, gente, me ajuda, porque. Assim, é muito natural isso acontecer, né? A gente ir para o fundo do poço e achar que não precisa pedir ajuda. Mas eu também percebi que esse pedir ajuda era o seguinte: eu pedia ajuda, eu delegava, mas eu não dava autoridade. Ou seja, eu delegava, mas eu ficava o tempo todo policiando e o tempo todo criticando o que estava sendo feito. E aí eu comecei a ter problema no meu casamento, né? Que é a pessoa. Quem hoje cuida do Arthur? Eu e meu marido. Quem, além de nós dois, sabe cuidar? Ninguém. Mas não porque nós afastamos as pessoas, mas porque a gente entende a dificuldade dos outros familiares em lidar, em saber fazer as coisas que é preciso. A gente sabe que numa emergência eles vão agir, mas trocar um sensor, trocar um catéter, eles não sabem. Mas o problema é que só eu
ainda, só ter o meu marido ainda é melhor do que ser só eu, sabe? Então, assim, era realmente só eu e ninguém mais, e Zé Fini, exatamente como foi com a Andressa. E eu comecei a ficar atenta aos sinais do meu corpo, porque eu tive depressão pós-parto, quando Arthur nasceu, né? Porque eu trabalhei a vida inteira, então fiquei 1 ano cuidando de uma criança. Eu nunca soube o que era viver em função completamente de outra pessoa. Então, trabalhei desde os 15. Independente, que viveu para si. Engravidei, tive filho, fiquei com ele 1 ano em casa, eu fui atropelada pela depressão. Porque eu fui aprendendo na marra o que era doação, né? Ao outro. Tive depressão pós-parto, usei medicamento. Voltei a trabalhar, eu ia assim, alguns dias da semana. Esse foi o combinado, porque na mesma semana que eu voltei a trabalhar, o Arthur foi diagnosticado com diabetes, 1 ano e 2 meses depois da depressão. Aí eu voltei com a medicação. E aí eu voltei com novos problemas, né? Então, assim, o meu diagnóstico foi muito semelhante com o de vocês. Eu acarretei outros problemas além do diabetes, que foi centralizar os cuidados, que foi ignorar o meu sofrimento, porque é meu filho, o importante é meu filho estar vivo. Ok, todo mundo sabe que o importante é o nosso filho estar vivo, mas dói, a gente não precisa ignorar aquela dor, né? É uma ferida, é um machucado. Ninguém, quando está grávida, quer que o filho tenha uma doença, entende? Então, assim, dói pra caramba. E eu comecei a ficar atenta aos sinais do meu corpo, e aí voltei a pedir ajuda a uma psicóloga. Só que eu não sou problemática ao nível uma psicóloga resolve. Não, eu sou problemática, problemática pra caraca. Eu fui além, porque aí eu fui no endócrino, e aí eu vi que meus exames de sangue, vitamina D baixa, testosterona baixa, então eu já não tinha relação com meu marido, e eu botava tudo na culpa do diabetes. Mas não era, o problema é que eu, como mulher, tinha me abandonado. Então, não fazia mais um exame de sangue para saber como eu estava, né? Vitamina D estava contribuindo para a minha depressão. Testosterona estava contribuindo para a falta do libido. Então, era muito além do psicólogo, sabe? Então, tudo isso eu fui com o tempo observando. Então, hoje eu consigo lidar melhor, mas o diagnóstico foi esse soco no estômago, né? Inevitável.